falamos sobre o culto do Senhor. E dentro do culto, na nossa cultura, né, no contexto em que nós vivemos, essa é uma situação quase que obrigatória de se comentar. A questão da música na igreja relacionada ao segundo mandamento. Então, como é que nós podemos observar o segundo mandamento no ambiente da música, ou no uso da música, melhor dizendo, no culto? Porque, irmãos, a música, ela se tornou um ídolo ou um instrumento de divulgação de idolatria. A música na igreja hoje, ela é o testemunho de que os evangélicos são muitas vezes piores do que os católicos. Vou repetir. O uso da música na igreja muitas vezes demonstra que os evangélicos são piores do que os católicos. Eles têm ídolos gospel, eles têm músicas que não dizem nada sobre Deus, mas que tocam os seus corações, que é o absurdo, né? Que é o absurdo do absurdo. É dizer que o Espírito Santo tocou em mim, entre aspas, sendo que a música nem mesmo fiel à Bíblia é. E o Espírito Santo não vai tocar em você porque você se emocionou e acha que é o Espírito Santo, mesmo que isso esteja contrário até às vezes ao próprio testemunho bíblico. Então nós estamos vivendo tempos difíceis quanto à questão da música e o segundo mandamento. Então, qual o papel da música na igreja? Qual é o papel da música na igreja? Martin Bucero, que foi um reformador em Estrasburgo, assim, uma região germânica de língua alemã na Europa, no século XVI, e esse foi Calvino foi o reformador em Genebra, Lutero foi o reformador em Wittenberg e em toda a Alemanha, os presbiterianos na Escócia, com John Knox, os puritanos na Inglaterra, com vários nomes. Martin Bucer, ou Martinho Bucero, foi o reformador em Estrasburgo e foi uma pessoa extremamente importante na vida de Calvino. E outros pregadores de Estrasburgo reconheceram o imenso valor do canto comunitário na igreja e observaram o precedente histórico para isso na Bíblia e na igreja primitiva. Eles fizeram objeções ao fato de que o canto da igreja fosse apenas em latim e que o povo comum não tivesse autorização para dele participar. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar aqui no que esse rapaz aí, Daniel Tocqueville-Latte, um nome assim meio estranho, francês, né? Meu nome meio estranho mesmo. Mas ele vai destacar aqui que o cântico, no período da Reforma Protestante, ele foi reformado pela Escritura, por quê? Porque a Igreja Católica, ela cantava, assim como ela fazia toda a missa em latim, na Igreja Católica Romana, você tem o uso do latim também para cantar, inclusive cantar salmos, só que com extremo uso dos melismas, né? Que é aquele negócio. Amém. Aleluia. É um negócio assim meio cheio de voltas. Eles cantavam até mesmo os salmos, que vêm de uma tradição beneditina. Os beneditinos lá no quarto século, quinto século, eles cantavam os salmos, os 150 salmos, e eles cantavam em latim, e eles faziam toda essa volta, esse melisma. Então não era clara vamos dizer assim, a expressão para as pessoas, e muito menos era numa língua que as pessoas conheciam. Então existiam dois empecilhos. Não era a língua do povo e não era de maneira simples e congregacional o culto. Ou seja, o cântico na igreja não era para todos e por todos. Era de alguns, apenas para alguns entenderem. Então, esse é o primeiro ponto. Eles queriam solucionar o problema da não clareza,
de não ser a língua das pessoas, de não ser simples e de que nem todos pudessem cantar os cânticos que estavam sendo ali cantados. A solução que propuseram foi banir o canto coral e a instituição do coral a instituição do coral e substituí-la por salmos germânicos e cânticos espirituais designados para o laicato, ou seja, as pessoas simples, que não eram aqueles clérigos, iriam poder cantar também, agora na língua delas, os salmos do Senhor. Então, de uma coisa incompreensível, eles queriam que agora passasse a ser compreensível e que se cantasse a Bíblia como a igreja cristã cantou a Bíblia ao longo dos séculos. Então, era uma reforma que o povo esperava. As pessoas queriam participar do culto, ou do caso, naquela época, da missa, para que elas pudessem ser também edificadas, o que o romanismo negava ao povo. Essa abordagem diferiu consideravelmente daquela de Martinho Lutero, que também introduziu o canto congregacional em vernáculo, mas manteve o papel do coral, e daquela de Ulrico Zwinglio, que removeu, melhor dizendo, inteiramente a música das igrejas de Zurique. Ou seja, eu vou aqui resumir aqui para vocês. Quando a reforma protestante começou, os reformadores, que eu quero dizer aqui, os que são do ramo da reforma. Os luteranos não tiraram o coral, mas os reformados, calvinistas, zwinglianos, bucerianos, puritanos, presbiterianos, esse grupo de pessoas, eles retiraram o coral e todas aquelas formas de cantar que eram apresentações do culto, e passou a se ter apenas o canto do povo de Deus, e no caso dos reformadores, na sua maioria, até sem instrumentos em alguns casos. Vocês compreenderam o que eu disse aqui? Porque o povo de Deus devia cantar e ele devia entender o que está cantando e ele devia cantar as escrituras. Seja Kyrie eleison, seja os salmos, seja os 10 mandamentos, seja o Pai Nosso, porque os reformadores, eles cantavam os salmos, mas não era exclusivo. Eles cantavam os salmos e cantavam outros tipos de cânticos, mas cânticos de textos bíblicos, ainda que parafraseados. Então, era isso que eles queriam que a igreja passasse a cantar naquele momento. A música tinha que ter esse propósito. O uso da música na igreja devia servir ao propósito de o povo de Deus cantar as Escrituras. Qual a característica e propósito da música na igreja? A igreja cristã e a igreja romana, elas têm propósitos distintos com o uso da música na igreja. Então vamos lá. Existem 2 tipos de ênfases no uso da música da igreja, pela igreja. É a ênfase na impressão e a ênfase na expressão. Então, a impressão toda música tem. A expressão toda música tem. Não importa qual música você esteja ouvindo. Todas elas têm essas 2 características. Só que uma delas tem mais essa característica e algumas outras outras músicas têm uma outra força maior em uma dessas expressões. Então, a impressão e a expressão são características de músicas que há na igreja, mas que no meio reformado nós temos em um desses 2 pontos aqui a maior ênfase. Leia aí comigo para que você possa me dizer, você vai ter que me dizer qual das 2 é o que representa o cristianismo bíblico. Qual das 2? Então vamos lá. Impressão. Quem enfatiza esse papel da música busca criar um ambiente propício para mexer com as pessoas, quer elas queiram, quer não. O elemento da música mais enfatizado por aqueles que enfatizam esse lado da música é a melodia. Em segundo lugar, vem o ritmo e
e, por fim, a harmonia. Expressão. Como a música também comunica, devemos entender, portanto, que ela deve, no meio cristão, comunicar sobre a comunicação, que é a palavra de Deus. Eu não sei o que foi que eu quis escrever aqui, mas vocês entenderam. Ou seja, ele deve servir ao texto bíblico. O cântico, a música, no caso devia ser ela, a música deve servir ao texto bíblico. Ela deve endossar e subsidiar o texto bíblico. No caso, vocês já entenderam. A expressão é a característica mais importante da música no meio cristão. Toda música tem a impressão, porque a melodia das músicas, elas geram, as melodias de cada música geram um efeito de impressão nas pessoas. Só que, no meio reformado, sempre se quis que a música, a melodia, no caso, melhor dizendo, ela não seja a coisa mais importante para que uma pessoa cante a escritura. Então, a melodia não é tão bonita. Vamos cantar, pastor? Vamos, porque nós temos que cantar a escritura. Às vezes tem uma outra música que tem uma melodia melhor, tem um efeito sobre os nossos sentimentos, assim, um pouco melhor, assim, um pouco mais, assim, vamos dizer assim, mais emocionante, seja lá o que for isso. Mas mesmo que a música não tenha essa característica tão melosa, tão melódica, nós temos que cantar, porque nós temos que cantar toda a escritura. Para o católico romano, Hannah, vai lá para sua mãe. Vai lá, vai lá. Vai lá para sua mãe. No meio católico romano, qual é a diferença? É que você pode chegar na missa e eles cantarem em latim e as pessoas, sem entender, eles falam que há um efeito espiritual na vida delas, mesmo que elas não entendam, mesmo que elas não cantem, mesmo que elas não participem do momento da música. Basta que elas se emocionem. E a música melódica, vocês já ouviram canto gregoriano? Quem aqui já ouviu canto gregoriano? O canto gregoriano é o cântico de salmos com melismas em latim, certo? Então, o canto gregoriano, irmãos, se você passar o dia todinho ouvindo o canto gregoriano, a sua mente se eleva e os seus sentimentos mais do que a sua mente. Há uma impressão do sagrado, como eles falam, e aí está a expressão impressão, é justamente essa expressão aqui, ó, impressão. Há uma impressão do sagrado que não vem de uma consciência que aprendeu a palavra de Deus. É simplesmente um sentimento sagrado. É isso que o canto gregoriano ele produz nas pessoas. Por isso que nós não cantamos o cântico gregoriano aqui na igreja. Não é porque é católico, não. Porque na época não existia católico romano, católico não romano. Quando o canto gregoriano foi utilizado, inventado na igreja, ele cantava os salmos e o povo de Deus junto ali cantava, até porque muita gente sabia latim lá na antiguidade. Então, não é por conta disso, não é porque é católico romano que nós não cantamos. Nós não cantamos porque não é adequado para um culto cantar o canto gregoriano. Ninguém entende e não é simples para que todos possam cantar. Oi. É pura superstição. A música, ou é superstição, é isso que está colocado aqui. É a impressão. É querer surtir um efeito. Oi? É para mexer com a emoção. É tipo assim, o pregador pregou lá os seus 5, 10 minutos. Aí começa a fazer um apelo. Aí o cara começa a tocar. Aí a pessoa começa a se sentir emocionada. Aí aquilo leva a pessoa para frente e ela pensa que foi Deus que converteu ela. Aí quando é na segunda-feira a pessoa está lá vazia, dizendo, mas eu agora sou crente. E não é crente. Não tem força contra o pecado porque o Espírito Santo não habitou nela. Para que ela tenha força contra o pecado. É uma ilusão que se cria dentro dessas igrejas evangélicas hoje, infelizmente, porque
não se crê na pregação da palavra de Deus. Depois eu vou ajeitar isso aqui. Isso aqui está escrito pela Hannah, né, por mim não. Características e propósito do canto reformado. Sobre a relação entre a proposta musical de Calvino e a de Lutero, é possível afirmar que ambas são distintas em pelo menos 2 pontos importantes. O primeiro é que o canto dos salmos se tornou a coluna dorsal da inódia calvinista, enquanto na tradição luterana, os salmos constituem uma pequena parte de um repertório estendido de hinos. Então, basicamente é isso. Qual é a diferença entre um reformado e qualquer outro tipo de pessoa evangélica na história? Uns, no caso, os reformados, a espinha dorsal da liturgia deles está baseada nos salmos, em termos de cânticos. A espinha dorsal de cânticos de um reformado são os salmos. Então, culto de uma igreja reformada sem cantar a escritura é um culto descaracterizado historicamente. O cântico de uma igreja que não é reformada, ela é basicamente a liturgia dessa igreja preponderantemente é baseada em hinos, não é em cânticos como nós conhecemos hoje. Esses cânticos que nós temos hoje, eles não são cantados por luteranos tradicionais. Luteranos cantam inários, né? Cantam os inários deles, que têm salmos, mas não é só salmo, é preponderantemente hinos. Pastor, então como é que a Igreja Presbiteriana do Brasil canta prioritariamente hinos? Por que isso? Porque foi descaracterizado. O cântico na Igreja Presbiteriana do Brasil foi descaracterizado. Nós tínhamos os salmos e hinos, e num determinado momento da história da igreja, disse que não iriam mais querer e passaram a cantar só o Inário Novo Cântico. E quando canta? Porque hoje, até o Inário, que é muito melhor do que qualquer cântico, já foi deixado para trás também. Até o Inário. Então, é tipo assim, os reformadores, eles colocaram o padrão cristão de cantar a escritura no alto. A coisa mais importante da vida de um cristão é ele aprender a escritura cantando também, não só ouvindo a pregação, mas cantando a escritura. Isso foi abandonado. Aí colocaram o hino no lugar, depois do hino para o cântico, e agora já cantam até o que não é nem Bíblia. Em nada. Não tem nada que lembre a Bíblia. Irmãos, eu confesso a vocês, tem igreja presbiteriana que eu não ponho meus pés. Porque cantam absurdos lá. Oi? Blasfêmia, até blasfêmia contra Deus cantam. E por que eu estou colocando essa característica aqui? Porque, como vocês viram, cantar a escritura era a forma de, vamos dizer assim, simplificar o cântico, simplificar o momento do uso da música na igreja, a fim de que não fique nada do homem, mas que se exalte a Deus por meio daquilo que o próprio Deus ensinou na sua palavra. E os reformadores buscaram isso para que todos pudessem cantar, todos pudessem aprender, todos pudessem participar. E esse é um dos motivos que, por exemplo, o coral, coral no momento do culto na igreja presbiteriana é uma aberração histórica e teológica. É uma aberração histórica e teológica. Coral é uma aberração histórica e teológica dentro do culto na igreja presbiteriana do Brasil. Ter coral é pecado, pastor? Não. Podemos ter coral? Podemos, só não podemos cantar olhando, um grupo cantando e os outros olhando. Isso não pode. Façamos um coral da igreja inteira. Que todos nós sejamos ensinados a cantar como igreja, como um todo. Mas jamais um grupinho cantando e o outro olhando. Porque isso é catolicismo romano. Os católicos romanos é que faziam isso. Nós, reformados, somos como a igreja primitiva.
cantamos a Escritura juntos, todos a uma só voz. Oi. O solo. Não, não é que está tomando o local de Jesus no culto, é porque não está ensinado na Bíblia. Lembra o princípio que eu mostrei aqui, o princípio regulador do culto? Então, quando você não observa o que Deus quer para o culto e imagina um culto segundo aquilo que você pensa, você quebra o segundo mandamento. Na Bíblia não tem esse momento do solo, onde uma pessoa chega aqui e canta para todos verem e assim ela se apresenta. E às vezes a pessoa até é humilde, não é por orgulho, é simplesmente porque Deus não quer que seja assim. Não, nem sempre a pessoa que vem aqui cantar num certo momento está fazendo isso por orgulho. Eu não posso dizer que todo mundo que já cantou uma vez um solo é orgulho. Eu também não posso dizer isso. Eu posso dizer que não está na Bíblia. Julgar cada um aí é uma questão que eu, como pastor, vou ter que observar cada um. Mas eu não posso dizer que todo mundo está tomando o lugar de Jesus num sentido ativo. Pode estar tomando o lugar de Jesus num sentido passivo, porque Jesus não ensinou isso e mesmo assim você está praticando isso. Então você toma o lugar da vontade de Deus pela sua vontade, né? Seria isso. Então vamos lá. Uma das práticas observadas no calvinismo do século XVI, em sintonia com os modelos de Basileia e Estrasburgo, foi a de não permitir em seus cultos o que vinha ocorrendo nas missas. A posição privilegiada de um coro de músicos profissionais, executando obras complicadas às quais os outros fiéis só poderiam assistir passivamente, a título de edificação estética. Ou seja, é o mesmo efeito que os vitrais causam nas pessoas. Não tem aquelas igrejas cheias de vitrais onde se conta, por exemplo, a história do sacrifício de Cristo. Aí começa lá, um vitrô contando um pedaço, outro vitrô contando outro pedaço, outro vitrô contando. Por quê? Porque na Idade Média se chegou a uma conclusão de que as pessoas não conseguiam compreender a pregação da palavra. A explicação da palavra não era possível para o povo alcançar. Então o que, que eles fizeram? Criaram os vitrais, mudaram a arquitetura das igrejas para criar uma impressão do sagrado. O cântico, o canto latim, no latim, passou a ser mais enfatizado, corais com crianças, porque a voz da criança, ela emociona, ela toca, né, de uma maneira mais... Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Qual foi, nos últimos 20 anos, qual foi a pessoa que mais fez sucesso na música gospel do Brasil? Me digam aí quem foi. Hã? Quem foi a pessoa que cantou no Brasil que mais fez sucesso na música gospel? Hã? Ana Paula Valadão. Sabe por que você não lembra dela? Porque tem alguns anos que ela simplesmente se intocou num buraco. Mas o auge do Diante do Trono não teve ninguém igual diante do trono. Isso é por que ela foi tão famosa? Porque ela cantava como uma criança chorando. Ai, ai, meu Deus. Foi a feminilização do cântico na igreja. O reverendo Hermsten dizia isso nas aulas de teologia do culto para nós. Nós vamos ver a guinada da igreja para a. Primeiro, vocês já prestaram atenção à quantidade de pessoas efeminadas cantando nas igrejas? Uma vez eu fui pregar numa igreja, a igreja lotada, lotada, devia ter umas, sei lá, 500 pessoas dentro dessa igreja, tinha gente saindo pelo buraco do ladrão. E tinha um rapaz lá, a Valentina tinha 5 anos na época. Tinha um rapaz lá, que era a Ana Paula Valadão versão efeminada, porque era um homem imitando a Ana Paula Valadão. Então, veja bem, irmãos.
as pessoas se. Lembra que ela dizia que vamos deixar os instrumentos tocarem? Isso tudo é pior do que uma missa. Vamos deixar os instrumentos tocarem. Aí vamos lá, aí ficava aquela emoção. Aí eles faziam assim, ó. Macumba gospel. Macumba. Lá na macumba, talvez os macumbeiros tivessem vergonha de fazer um papel desse. E chamando isso de obra do Espírito Santo. Então, veja bem. Era um grupo extremamente treinado, várias vozes, pessoas profissionais se apresentando para um povo que, ainda bem que ali ainda não se proibia de ninguém cantar junto, mas que basicamente era um show emocionalístico. A quantidade de menino efeminado que eu conheci dentro de igreja, porque imitava na Paula Valadão, não era pouco. E é impressionante, irmãos. Todas as pessoas com problemas com homossexualidade na igreja gostam do Diante do Trono. Pode observar, não gosta da Cassiane, porque a Cassiane já é machão, né? É cantando assim, machão. E ela não, era toda menininha, criancinha. E aí todo mundo foi imitando isso. Então, o efeito da modificação e da quebra do segundo mandamento com relação à música gera esses problemas que a gente está vendo aí nas igrejas, irmãos. Igrejas que cantam, cantam, cantam e não querem saber de Bíblia. Tem gente que não é crente e vive cantando nas igrejas. Ele só vai para a igreja se chamam ele para cantar. Se não botam ele para cantar, ele não vai para a igreja. Desculpe a sinceridade aqui, mas é ímpio, não é crente. Partindo do princípio de que prestar culto é dever de todos, o calvinismo pôs sobre cada membro da congregação a obrigação de cantar. A história da muleta para cantar é uma coisa moderna. O povo tinha que ter consciência, tinha que aprender os salmos do Senhor. Tinha que aprender os mandamentos do Senhor, quando o povo cantava os 10 mandamentos. Quando o povo cantava o cântico de Simeão, né, o Kyrie eleison, que era o cântico de Simeão quando viu Jesus Cristo, que ele disse que viu o Messias, né, viu a salvação. Ele lembra, né, do episódio ali do Simeão se encontrando com o Messias ainda bebê. E assim outras coisas que foram cantadas ao longo dos séculos pela igreja e que foi basicamente, irmãos, a palavra de Deus sendo cantada. O Cântico de Maria, que nós inclusive cantamos uma versão adaptada aqui. Nós temos que cantar a Escritura se nós queremos realmente sermos cristãos e cantar na língua das pessoas, de uma maneira simples em que todos possam cantar. Ainda que, claro, existem alguns trechos da Bíblia que sejam mais difíceis e você tem que aprender. E você tem a responsabilidade de aprender a cantar os cânticos do Senhor. Os salmos deviam retornar ao povo, a quem uma vez pertenceram, ser cantados por ele em sua própria língua, como outrora acontecia, com entendimento, na forma de verdadeiros cânticos espirituais, porque esse tipo de cântico que nós temos hoje não são os cânticos espirituais. Cânticos espirituais são os cânticos do Espírito Santo. Os cânticos do Espírito Santo não são os cânticos que alguém escreveu com base até na Bíblia. Um hino, por exemplo, como Castelo Forte, que é claramente um hino bíblico, mas não é um hino, um cântico espiritual, não é um cântico do Espírito Santo. É um cântico de Lutero. Do Espírito Santo, não. Cântico do Espírito Santo, ou seja, cântico espiritual, é só aquele que é cantado o texto bíblico, seja ele literal ou parafraseado, mas tem que ser o cântico baseado na Escritura. Ou seja, não é baseado, é ser um cântico da Escritura. Porque ao longo dos séculos,
Os cristãos se dividiram basicamente nisso: aqueles que cantariam mais literalmente o texto e aqueles que cantariam de uma maneira mais parafraseada o texto, mas que se cante o espírito da Escritura. Junto com essa afirmação explícita da salmodia, Calvino também considera implicitamente um veredito de desprezo. O canto dos sacerdotes em latim, nos arredores do altar, devia ser totalmente eliminado do culto público, e esse, de fato, seria o caso na liturgia calvinista. Ou seja, tira esses negócios aí de gente cantando, porque hoje eu não vou nem dizer da Igreja Católica, a Igreja Católica não canta mais em latim na maioria das vezes. Fizeram a desgraceira de imitar os evangélicos. Colocaram uma arma de lixo dentro da igreja também lá. Mas nós podemos ainda corrigir isso, irmãos. Nós podemos voltar a cantar a Escritura. Nós podemos voltar a cantar a Bíblia Sagrada. A Bíblia deixa muito claro. Abra aí em Efésios 5,17. Tomara que a gente creia ainda na Bíblia. O que diz aí? Efésios 5,17. E qual é a vontade de Deus, segundo o versículo 18? E como é que a gente é enchido do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Você quer deixar insensatez? Você quer conhecer a vontade de Deus? Cante os cânticos do Senhor. Cante os cânticos do Senhor. Aí você vai aprender e aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Agora esse negocinho, blém, 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 mulher, aquela mulher, ou então aquele menino meu efeminado lá cantando, todo rebolando. Esquece. Isso aí não tem o Espírito Santo, não. Isso aí é o espírito de porco ou o da pessoa. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Cante a palavra de Deus. Na igreja de Genebra, em 1554, não, 1549, eles conseguiram musicar os 150 salmos. Eles dividiram os 150 salmos em 6 meses para que a igreja cantasse todos os salmos a cada 6 meses. Já pensou, irmãos? Que maravilha uma igreja poder cantar a palavra de Deus em 6 meses, os salmos, né? Em 6 meses, e a cada 6 meses cantar todo o livro dos salmos. Claro, o Salmo 119, eles cantavam por estrofe. Salmo 76, eles cantavam por estrofe. Então, assim, você tem uma divisão, por isso que, né, você tinha que fazer ali um arranjado, porque não dava para cantar, às vezes, o salmo completo de uma ponta a outra. Mas eles cantavam, porque eles acreditavam que para as pessoas serem cheias do Espírito Santo, elas tinham que cumprir Efésios capítulo 5, do versículo 17 em diante. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, entoando de coração a Deus hinos e cânticos espirituais. Essas 3 palavras, elas se referem aos salmos em suas 3 básicas divisões, né? São estilos dos salmos. Agora eu confesso a vocês, irmãos, o povo não gosta de cantar os salmos porque os salmos, eles revelam que essa vida de vitorioso, próspero, não é a vida do cristão. Aí o povo hoje em dia não quer cantar os salmos. Lá fala de derrota, lá fala de tristeza, lá fala que os inimigos estão ganhando, lá fala tudo isso, e que o Senhor é a nossa vitória, que eu confio no Senhor. Então, essa dinâmica espiritual não cabe num mundo onde as pessoas se enchem de remédios, onde as pessoas assistem televisão para tirar os problemas delas,
onde elas fazem compras compulsivamente, onde elas, sei lá, onde existe uma série de substituições àquilo que os salmos ensinam sobre os problemas da alma. Cantar os salmos não faz a moda do povo de hoje em dia. É, é, os evangélicos não podem nem ter arma, porque é pecado. Tem uma arma de fogo, não podem ter arma nenhuma, porque é pecado. Ainda que eles, lendo a Bíblia, vejam Davi pagar o dote para casar com a filha de Saul, matando 200 de filisteus. Ele matou foi com o quê? Com um beijo e abraço? Foi com a arma mesmo, irmãos. Ou quando os discípulos chegaram para Jesus, disseram, dá para a gente ligar, tem que comprar. Pois é, vai lá, compra 2 espadas. Mas só 2, não precisa mais do que 2. Jesus mandou comprar 2 espadas, irmãos. Seria 2 fuzis, como se fossem 2 fuzis. Hoje era Jesus mandando comprar 2 espadas. A linguagem da Bíblia, o conteúdo da Bíblia incomoda os evangélicos. Tanto quanto incomoda os católicos romanos. Quando se fala da idolatria, do uso da imagem, a Bíblia, em vários outros pontos, incomoda os evangélicos. Por isso que eles não leem a Bíblia. Por isso que a Bíblia é lida assim, ó. Caixinha de promessa, vamos lá. Tchá, pá. Aí aquele versículo é o de hoje. Se for um versículo que não, vamos dizer assim, não colabora com o espírito daquele momento, diz, não foi de Deus, não. Vamos abrir de novo. Eu já vi isso e fui ensinado isso na igreja. Eu, quando cheguei na igreja, foi ensinado isso a mim. Que a gente conhecia a vontade de Deus, abrindo a Bíblia e tacando o dedo assim. Ora, irmãos, os evangélicos crucificariam a Jesus Cristo tanto quanto os judeus crucificaram. Tanto quanto. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou um pastor negligente. Se eu fosse falar igual Jesus aqui, vocês não me tolerariam. E se eu tivesse sentado no lugar de vocês, eu também não toleraria a mim mesmo. Botaria para fora, acharia. Eu compartilhei no grupo da igreja. Vocês leram o que eu coloquei no grupo da igreja? Texto lá, como é que você honra o nome de Deus e tudo, falando lá que tem pessoas que dizem, não, eu não vou aceitar porque isso é a opinião do pastor. Isso é o que ele chama de ministro lá, né? Isso é a opinião do ministro. Ruim é quando não é a opinião dele. Mas vamos para outra característica. Vamos para outra característica do culto. A música é importante para transmitirmos a palavra de Deus. E é sim, também importante para isso. Contudo, ela pode ser usada para o mal, pois sabemos que muitas vezes não conseguimos tirar determinadas músicas e suas letras da cabeça devido à ênfase dada pelos que a construíram. Basta lembrarmos de Ário, presbítero da igreja de Alexandria, no Egito. Vocês sabem quem é Ário? Pai de uma doutrina errada, né? Um falso ensinamento chamado arianismo, que dizia basicamente que Jesus não é Deus, certo? Que ele não era Deus. Esse personagem histórico que usou a música para difundir a sua teologia herética. Ele entendia que Jesus não era igual a Deus. Então, o que foi que esse homem fez? Ele sabia que a música tinha um poder muito grande. Calvino, inclusive, comenta sobre isso, sobre o grande poder que a música tem para aquilo que é bom e também para aquilo que é ruim. E Ário, ele, para ensinar essa doutrina de que Jesus não era igual a Deus, ele criou um cântico, o primeiro rap do Satanás, e começou por meio desse cântico, repetindo pouquinhas frasezinhas, esses cânticos velhos aqui, igual que o evangelho canta hoje, né? Repete 1000 vezes a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, só naquele ponto. Ai, 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 que parece que vai acabar o mundo porque ele só repete aquela parte. E aí ele sabia que isso tinha um poder muito grande.
inventou uma estrofezinha, 2 estrofezinhas, e começou a cantar isso constantemente e ensinar o povo a doutrina dele por meio de um cântico. Então, irmãos, veja a arma que nós temos em mãos para ensinar as pessoas a verdade. Porque muitas vezes as pessoas lembram da música, lembram de um cântico espiritual, lembram de um hino, lembram de um salmo, mas não lembram o que eu preguei. E se você pega a música na igreja e usa para transmitir uma mensagem, para falar de uma coisa que não honra a Deus, aí você imagina a quantidade de coisa ruim que vai estar na cabeça das pessoas. Todos se queixavam, e aqui nós vamos voltar para esse ponto. Todos se queixavam do estilo musical observado nas missas, que impediam a participação e o aprendizado dos fiéis com o seu entendimento. Então, além de ter a participação de todos, o propósito também era ensinar as pessoas a palavra de Deus. E as pessoas se queixavam que não existia isso. As pessoas estavam se queixando. Porque não conseguiam cantar com entendimento. E argumentaram em favor de um estilo mais simples de culto, que seja mais objetivo. Hoje em dia as igrejas passam 3 horas de enrolação. 3 horas de enrolação. Não há simplicidade, não há objetividade, não há concatenação de conceito nenhum. Você chega no culto, é igual uma conversa de bar entre vários embriagados. Começa um falando uma coisa, daqui a pouco está o outro falando outra coisa, daqui a pouco o outro fala outra coisa, aí um canta uma coisa, depois o outro canta outro negócio que não tem nada a ver, aí vem ora uma coisa que não tem nada a ver também, aí a pregação, o cara começa de um jeito, no meio está de outro, no final ele já não sabe nem o que ele começou a dizer, e daqui a pouco já vem um piano de novo, blém, 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 e o teclado e não sei o quê, e aquela bagunça é o samba do crioulo gospel, que é doido. É uma bagunça. É como se nós, quando fôssemos dialogar com qualquer pessoa, o assunto não tivesse que ser entendível. Imagine, eu chego lá na Gilmara. Gilmara, é o seguinte, eu sei que você é dentista, mas vê aqui como é que tá o meu ouvido, tá doendo. Aí ela, mas pastor, não, mas deixa então, deixa eu dar uma olhada então. Não, não, por que você está vindo na minha orelha? Não, é aqui, é um furúnculo aqui na minha perna. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Não, pastor, o senhor não disse. Mas eu sou dentista, eu pedi o ouvido, agora já está falando furúnculo. Que conversa é essa, pastor? Pois é o culto de hoje das pessoas. É uma conversa ininteligível, incompreensível. É uma conversa com Deus que não tem pé nem cabeça. É uma confusão, é uma conversa com Deus que não tem nenhuma lógica. E eu espero que nós tenhamos lido a Bíblia e compreendido o que Paulo disse, que nós oferecemos a Deus um culto racional. Não é racionalista, é um culto racional, que é diferente de racionalista. É um culto lógico. A palavra grega lá é logique, ou seja, é um culto lógico. Calvino entendeu que os fiéis deveriam ser incluídos no canto litúrgico e defendeu uma condição para que isso acontecesse, e defendeu que uma condição para que isso acontecesse era que a música executada no culto fosse regida pelo princípio da simplicidade, porque quer que as pessoas aprendam. Quer que as pessoas aprendam. Por isso, além da adoção do modelo métrico, que tinha uma função didática, veja,
didática, existia uma função de ensinar no cântico. Ele trabalhou para que as letras de seus inários fossem vernaculares e simples. Vernaculares, o que é isso? Na língua das pessoas. Não é rebaixando o nível, mas ao invés de você falar uma palavra difícil, latinizada, seja lá como for, você falar aquilo que as pessoas entendem no seu nível mais assim mediano. Então, eu não prego para os intelectuais, a igreja não canta pensando nos intelectuais, assim como ela não canta pensando naquilo que é mais ralé e mais baixo, um linguajar inapropriado. Ela canta ou prega ou ora usando um vocabulário que seja de todos, medianamente. Então, vernaculares e simples, executadas principalmente sem acompanhamento instrumental, a capela. Ele se valeu de rimas e da repetição como auxílio para a memorização. Então veja como a escritura ela valoriza a repetição para memorizar a palavra de Deus. Memorizar vem da repetição. E as rimas que eram feitas ajudava a memorizar. E limitou apenas uma linha melódica em cada hino à versão do inário utilizado no culto. Durante toda a sua vida, Calvino se opôs ao uso da polifonia no culto solene, provavelmente por dois motivos. Primeiro, porque cultuadores sem treino musical seriam excluídos da participação em composições difíceis. E depois, porque as complexidades musicais provavelmente obscureceriam o texto. Ou seja, quando nós vemos pessoas executando músicas extremamente cheias de complexidade e solo e não sei o quê, isso atrapalha o culto. Porque chama atenção para a música e não para o texto. Por isso que nas igrejas reformadas, ainda que não seja uma instrução clara da Bíblia, porque a Bíblia fala de instrumentos musicais também numa realidade de glória eterna, mas eles tomaram a atitude de tirar os instrumentos e cantar a capela para evitar justamente esse apego que as pessoas têm à coisa melódica do culto e não a se concentrar no texto bíblico. Então, essa é uma questão muito importante que muitas vezes é desprezada por nós. E nós queremos toda uma complexidade, queremos tudo uma coisa difícil, um negócio belo para nos impressionar, mas que não deixa nenhum tipo de real edificação. A música é super enfatizada hoje no meio evangélico. Normalmente essas músicas costumam ensinar e influenciar mais o povo cristão do que os sermões bem firmados na palavra. Precisamos atentar para a realidade que nos cerca, que está influenciando todos os dias as nossas ideias e os nossos posicionamentos espirituais. Sabendo que a letra é o mais importante para o nosso contexto, precisamos ser criteriosos com tais letras e, sendo uma boa letra, precisamos de uma boa música, porque não se oferece sopa em pinico. Você já ouviu falar dessa expressão? Esse ditado? Não se oferece sopa em pinico. Pode ser a melhor sopa do mundo. Tu não vai tomar ela num pinico. Ainda que tenha sido o seu pinico. Mas você não toma num pinico. Nem no. No contexto cristão, existe aquilo que poderíamos chamar de boa ou adequada música e má ou inadequada música. Os elementos das músicas, né? O elemento básico da música é o ritmo, a melodia e a harmonia. Toda música tem isso. Mas a música cristã, ela está galgada, na harmonia.
que é justamente uma música composta de vários elementos, que não enfatiza só a batida. Tum, tá, tum, tum, tá. Por que as pessoas dançam na igreja? Por que elas se mexem e elas meneiam na igreja? Porque a música está fazendo com que ela se balance. É por isso que as pessoas dançam na igreja. Aí o pastor é conservador, não quer que ninguém dance, mas o povo do grupo de louvor, quando começa a cantar, é fazendo louvorzão. É tum, tá, tá, tá. Aí o povo já tá batendo o pé e fazendo assim. E batendo palma, e já fazendo assim. Por quê? Porque a música está levando a isso. Se a música é irreverente, o povo vai acabar sendo irreverente. Aí vem a música melódica. Aí vem a mulher lá que canta igual uma criança. Aí faz um. Veja você. Aí, pô, vai pro. Aí começa a chorar. É o efeito que a música surte na pessoa. Ela te causa alegria, ela te causa tristeza. Se você fizer um teste na internet aí simples, eu vou colocar aqui. Só um teste aqui para ver o que que sai. Músicas que alegram a alma. Aí, ó. Músicas que alegram a alma. 30 hinos de alegria. Tá vendo como eles sabem que a música tem um efeito? Vocês estão vendo? Vocês conseguiram compreender o que eu estou dizendo agora? Cadê? Ela só não está saindo nada. Ah, é porque tá ligado aí o negócio. Deixa eu desligar aqui que aí ela vai sair a música aqui no. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço? Pronto. Quero mais de ti. Fala o que ela quer, fala, sabe? Aí se você coloca aqui a música, músicas tristes. Músicas tristes. Até, ó, veja como o próprio buscador já te mostra que as pessoas sabem que as músicas, elas causam efeitos distintos nas pessoas. É só você colocar no Google ou em qualquer lugar qual o efeito que as músicas causam nas pessoas. Você já ouviu falar de, acho que é cronoterapia, não, como é que é o nome? Não é a cronoterapia é das cores. Musicoterapia. Você chega num consultório do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta. Qual é a música que vai ter lá? É um rock pesado? Pauleira, Sepultura, chamando Satanás, não sei o que. É isso que vai ter lá? Vocês já ouviram falar da Enya? Enya, New Age? Sabe o que é música New Age? É a música do Satanás com cara de boazinha. É pior do que rock. É pior do que rock satânico, Enya. Pra ser um entorpecedor da mente. Ó. Vocês acreditam que eu conheci um pastor desequilibrado que passava horas ouvindo essa desgraça aqui? Isso aqui é pior do que rock. Enya. Enya. É uma música New Age. É, ela tem um bocejar, um sussurrar. Mas também tem muito instrumental. Se você
na década de 90 surgiu um documentário sobre a religião hindu e como ela estava influenciando o mundo ocidental. A religião hindu, você pode observar que muitas músicas hindu, elas são bem instrumentais, instrumentos de corda tocados de uma maneira frenética. As pessoas se drogam, elas vão para outra dimensão, que eles chamam outra dimensão da mente. Eles tocam aquilo que o Cavaleiro dos Zodíacos disse. Vocês lembram do Cavaleiro dos Zodíacos? O chakra. São músicas que ajudam a pessoa a tocar o seu chakra. Seja lá o que diabo seja isso. Mas é tocar o seu chakra. De onde é que vem a música gospel? Dessa influência toda aqui que eu estou mostrando para vocês. Tu pensa que o Thales Roberto, o Fernandinho, ou esses desgraçados outros, quando sentam para gravar uma música, eles pensam na Bíblia? Não pensa não, meu irmão. Procura realmente um cantor aí que tenta fazer uma coisa um pouco melhor, que não tem essa pegada de artista gospel, eles vão te dizer como é que é o ambiente disso aí. É o ambiente mais podre possível. É igual o ambiente de qualquer outro tipo de gravação, com qualquer outro tipo de música e artista. É mais blasfema ainda do que os músicos descrentes. Porque ainda é usando o nome de Deus em vão. Tá vendo, irmãos, como o segundo mandamento, se ele for observado de maneira correta, nós somos protegidos dessas coisas? Basta a gente olhar para a Bíblia, irmãos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Se você guardar o primeiro e o segundo mandamento, você não cai nessas coisas. Mas como a gente tem uma tendência muito grande a justificar as nossas invenções da mente, dizendo que é para Deus quando na verdade é para nós, a gente acaba se deixando levar e cai nessas coisas. E que é muito difícil depois de sair, porque você está impregnado com um tipo de espiritualidade que depende dessa questão sentimental, emocional, depende essencialmente da música. Tem pessoas que acham que o culto é música, que não começa o culto se os cantores não chegarem. Eu me lembro que quando o conselho aqui da igreja botou o pé e disse que não ia ter mais banda aqui na igreja, todos boicotaram. Todos os que cantavam e tocavam, todos aqui na sede, né? Cantava e tocava, só acho que só ficou ele e a Kim. O resto todos debandaram. Aí veio a Jane, a Ionara, Marcelinho. Quem mais na época foi, Jane, que veio pra cá? Não, mas a Alberto foi depois. Tô dizendo lá no início, a Alberto não era nem membro. Que veio da congregação, não foi, Jane? Era tu e a Ionara, o Marcelinho e tinha mais pessoas. A Bia. Hã? O Breno. É o Breno. Por quê? Porque eles achavam assim, não, se a gente boicotar e não for, não vai ter culto. Aí a igreja se acaba. Era assim que eles pensavam. Pergunta se algum deles está na igreja. Hoje em dia. Em qualquer igreja. Porque podia dizer assim, eu não gosto do pastor Renan, vou embora. Como foram embora daqui, foram falar mal em várias outras igrejas de mim. Ficaram lá. Porque eram ímpios, fazendo uma coisa que nem a Bíblia ensina e conduzindo e influenciando a igreja à mesma impiedade. Era o exemplo que os outros jovens tinham aqui na igreja, era o exemplo deles. Balada sexta para sábado, sábado para domingo, domingo não conseguia. Aqui não tinha grupo de louvor de domingo de manhã, porque não conseguiam acordar para vir para a igreja, porque estavam na gandaia. E o presbítero já aqui comigo, não foi, presbítero? Quando eu disse que nenhum ia cantar, nem ia tocar, nem que eu tocasse e cantasse, mas nenhum ia cantar e tocar se não levasse a sério o compromisso com Deus.
foi a revolta maior deles. Mas por quê? Porque foi dito para eles e a igreja foi convencida de que não existia igreja sem a música. Podia existir sem a palavra. Porque é isso que as pessoas fazem hoje. Elas botam para fora o pastor que disser que o louvor não é importante. Que o louvor não é a coisa mais importante, melhor dizendo. Que o louvor não é a coisa mais importante. Aí bota para fora. Músico, filho de crente importante da igreja que toca e canta na igreja, jamais pode ser botado para fora. Mas o pastor toque a pontapés. Porque mais importante é o quê? A música, o louvor, que acessa o trono de Deus. Acessa o trono de Deus. Tá vendo como a gente pode também fazer isso aí? Basta mudar a voz, dar um toque efeminado, ou muito machão, pronto, tá resolvido. Aí não falta gente na igreja. O segundo mandamento nos protege, graças ao Senhor. Porque o mandamento não só proíbe, ele protege os crentes. Alguma pergunta, irmãos? Aí eu fico preocupado, ninguém me faz nenhuma pergunta. Oi. Polifonia. Olha, existe uma forma de você usar mais de uma voz de uma maneira, vamos dizer assim, mediana. Porque qual é o problema da polifonia, que era o que ele falava ali? Era um cântico dos corais, né? É o tenor, é o soprano alto, é o soprano médio, o soprano baixo, é o contralto, é o não sei o quê. Aí faz aquele negócio. Aí quando começava, era um tom tão alto que ninguém conseguia acompanhar. Quando eu comecei a instruir o pessoal aqui da igreja, eu comecei a dizer assim para eles, irmãos, tem que ficar no médio, que é onde todo mundo canta. Vocês devem cantar afinado, porque a gente não deve fazer nada fora do que é o melhor para o Senhor. Mas vocês devem cantar aquilo que o mediano canta. Para que a igreja cante. Ninguém está interessado em saber que você é a melhor cantora, o melhor cantor e o melhor instrumentista aqui. A gente está interessado que seja feita uma condução correta, para que a igreja não seja atrapalhada, mas seja ajudada a cantar. Nas igrejas presbiterianas bem antigas, era um presbítero que ia lá na frente e puxava os salmos, né? Ele era que conduzia. Aí tinha um púlpito, aí tinha tipo como se fosse um púlpito abaixo do púlpito, mas que ele ficasse meio escondido e ali ele ajudava a igreja a cantar. Era um presbítero que fazia isso nas igrejas presbiterianas antigas, né? Ah, era? Agora é o presbítero Zé Renato. Pois é, agora é o presbítero Zé Renato, eu chamo de levita. Vocês lembram, irmãos, que logo depois que aconteceu esse episódio, aqui os mais antigos vão lembrar, que foram tudo embora, não tinha mais quem tocasse, aí os meninos começaram a tocar e tal, e cantar. Aí, logo depois veio uma reforma grande que a gente fez aqui na igreja, a gente passou, assim, meses sem conseguir cantar aqui na igreja com música. Foi a maior lição para a igreja de que nós não precisamos de um único instrumento. Tu pensa o quê? No dia que o povo do grupo de louvor disse assim para mim, pastor, não tem ninguém que toque porque fulano tá doente, o rico tá de não sei o quê. Sabe o que que eu digo? Sim. Tá faltando alguma corda nas pregas vocais do povo da igreja, de vocês, que vão ajudar a cantar? Não, não tá faltando, não. Se não tiver quem toque, nós tocamos com a nossa voz. Se não tiver quem puxe, eu puxo. Eu não puxei durante a pandemia. Eu ficava mais nos hinos porque era uma coisa que eu tinha mais condições de fazer. Mas a gente
puxa e todo mundo canta junto e a gente vai-se embora. Porque o importante não é a música, é o cântico, que é diferente da música em si. A música é o complexo de coisas que compõem a parte musical, os instrumentos e a letra, né? Então a melodia, né? Toda essa parte e a letra. A gente pode cantar melodicamente usando só a voz, né? Então nós podemos fazer isso dentro da simplicidade do Senhor. Então vocês podem cantar aqui fazendo uma voz diferente da outra? Pode, contanto que vocês não atrapalhem a igreja, cantando num tom que ninguém canta, apresentando a sua voz, apresentando. Não, nós não estamos interessados nisso. Nós queremos é cantar para o Senhor. E ele disse que não era cantores que fariam isso na nova aliança, né? A não ser que a gente volte a ser adoradores segundo o que o Antigo Testamento nos diz. Mas sim, o que importa agora é a gente exaltar o nome do Senhor com um cântico que ele mandou, com música, como ele mandou, mas não quer dizer que tem que ter um instrumento ou cantores profissionais para isso. Sim, sim, sim. 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 Hoje em dia é quase pecado cantar salmo na Igreja Presbiteriana no Brasil para algumas pessoas, não quer dizer que todas. É, existem pessoas que são até contra. Diz que isso é neopuritanismo. E existe, evidentemente, quem pense numa salmodia exclusiva e quem pense numa salmodia inclusiva e preponderante, que é o que eu penso, como pensou a maioria dos reformadores. É salmodia preponderante. A espinha dorsal da liturgia é salmódica. Só que os reformadores e até algumas igrejas de puritanos se cantou salmos, cantava salmos, se cantava o Pai Nosso, se cantava os Dez Mandamentos. Então, não era uma exclusividade absoluta, mas preponderância com certeza. O credo também, o credo era cantado. Sim, porque a música tem esse. No caso de Saul, é porque a música, como eu falei, ela tem efeito, esse poder. E é por isso que ela pode ser usada de uma maneira tão prejudicial. Sim, tudo. É como um carro, é como uma roupa, é como a comida, é como qualquer coisa. O dinheiro, né, que é lícito. Por isso que a música Deus estabeleceu que no culto tem uma parte dele que é poética, que é artística, que é estética. Mas não é em primeiro lugar para um fim em si mesmo, mas para servir a letra, que é o culto de expressão. A música deve servir a letra, ela não deve se sobressair. Por isso que a gente fala aqui, nada de solos, nem musicais, nem vocais, nada de artístico demais. Mas o artístico no ponto em que serve a letra da música. É, isso. Agora que a música tem um poder, tem. Com certeza. Esse poder sobre a nossa vida. Existem pesquisas na Alemanha, por exemplo, o meu professor de música no seminário, ele era doutor em música sacra na Alemanha. Ele provavelmente seja um dos três maiores musicistas da América Latina, ele. O nome dele é Parcival Módulo. Se vocês quiserem procurar aí palestras dele na internet, é Parcival Módulo. Ou é Percival ou é Parcival, Tatiana? Parcival. Foi professor da Tatiana também de música lá no seminário.
ele mostra claramente o efeito que a música tem, segundo as pesquisas que são feitas por neurocirurgiões, neurolinguistas, neurologistas, que tocam as vários tipos de música e mostram como é que isso tem um efeito sobre o nosso cérebro. E realmente, a música é muito poderosa. Muito. Ó, as minhas filhas sabem muitos trechos da Bíblia, não é porque elas me escutam pregando. É porque lá em casa a gente passa quase que o dia inteiro com músicas que são dos Salmos. A Hannah, ela consegue cantar músicas dos Salmos quase que completamente sem nenhum papel. Ela não sabe ler direito. Mas mesmo assim, se eu começar a cantar, por exemplo, o Salmo 120, ela vai começar a cantar junto comigo. E na hora que ele entra no carro, ele diz, papai, põe os salmos. Ela já diz logo. E se eu colocar um salmo que é parafraseado, ela diz assim, não, papai, os salmos. Porque ela sabe a diferença. Porque a música tem um poder extraordinário. Assim como também no caso de Paulo e de Silas, é Silas, né? Paulo e Silas, quando ele estava preso, não foi a música que fez isso, mas foi o Senhor. Agora, a música foi uma demonstração para todas as pessoas que estavam ali de que até a prisão de Paulo era para a glória de Deus e para a adoração do Senhor. Era servir a Deus, né? Imagine o testemunho de todos os outros chorando, sofrendo e Paulo cantando. E louvando a Deus. E ele estava cantando um salmo. Estava cantando um salmo. Porque hino, a palavra hino ali é salmo. Não existe, para um judeu não existe outra coisa a não ser os salmos do Senhor para cantar. Então, quando fala ali hino, não é um hino inventado, é um hino. Hino, um salmo. Alguma pergunta, irmãos? Mais alguma pergunta? Tá bom. Então, obrigado. Obrigado. Vamos orar.